Frostpunk 2 é a volta do aclamado jogo de sobrevivência. Está disponível para PC e também no Game Pass. Essa sequência se passa 30 anos depois do que aconteceu em Frostpunk 1 e acompanha a raça humana enquanto eles lutam para sobreviver diante de um inverno sem fim após o reinado do antigo capitão. Nova Londres está procurando um novo líder. E não é preciso você ter jogado o primeiro game para se aventurar em Frostpunk 2, já que é uma continuação standalone e a lore e também todo o mundo de Frostpunk é contado com maestria nessa sua sequência e torna esse novo jogo bem amigável para novos jogadores. Se você for se aventurar no modo história, o prólogo já mostra o que você irá encontrar em Frostpunk 2, tomadas de decisão que impactam todas as vidas de moradores, cumprir promessas para que a fé dos cidadãos em você não caia e principalmente fazer decisões difíceis. Por exemplo, nesse início de jogo temos no máximo pouco menos aí de 40 semanas para estocar alimentos e se preparar para o frio severo. Fazendo uso de vários locais de produção de alimentos, fui informado que não teríamos tempo hábil para estocar o alimento necessário antes do inverno rigoroso chegar. Tinha duas decisões: começar a caçar as focas da região ou exilar um grupo de idosos que se voluntariaram para o bem maior. Infelizmente, na minha play era impossível chegar até o local das focas a tempo e sem o alimento suficiente seria game over. Portanto, tive a dura decisão de escolher a segunda opção, o sacrifício de alguns para o bem de todos. Essa é apenas uma das decisões difíceis que teremos que tomar durante toda a campanha de Frostpunk 2. Tivemos boas mudanças em relação ao primeiro jogo. A principal delas é que, em vez de construir edifícios individuais igual no primeiro jogo em círculos ao redor do gerador, você criará distritos inteiros da cidade que podem ser residenciais, extrativistas de recurso, fábricas alimentares e também até mesmo logísticos, com exceção do residencial, que pode ser colocado em qualquer local do mapa e também os de fábrica. Os demais de produção precisam ser posicionados em cima dos recursos a serem extraídos. Temos também uma nova mecânica chamada de quebra-gelo, que permite que você descongele até 8 áreas hexagonais do mapa mundi segmentado para que seus recursos possam ser extraídos do solo congelado e utilizados. É uma mecânica que custa recurso e pode parecer tentador limpar toda a área do mapa para ficar livre, mas devemos usá-los com sabedoria, apenas quando houver necessidade. Frostpunk é muito sobre economizar recursos e usá-los da melhor maneira possível. A escala de tempo do jogo também mudou, agora ele não é mais medido em minutos ou dias, mas passa-se semanas e também meses. Por isso não iremos mais ver os moradores de Nova Londres. Ao invés disso, a movimentação das pessoas e máquinas são representadas pelas luzes que envolvem as ruas da cidade. O jogo tem uma ênfase maior colocada na política do mundo e também na influência das facções que residem nele, que no momento são 4: os peregrinos, os nova-londrinos, protetores e os terra-gélidos. Cada facção tem seus próprios interesses, necessidades e também visão de crescimento na cidade, e caso alguma crie divergências de suas decisões, elas podem provocar greves, tumultos e até mesmo encontrar maneiras de tirar sua liderança da cidade, incitando a desordem dos moradores e fazendo com que outras facções propensas ao mesmo tipo de tumulto também comecem a questionar sua liderança. Há maneiras de acalmá-las quando chega em um ponto insustentável por meio do diálogo ou até mesmo você fazer concessões e, em último caso, o uso da força bruta. Construir novos distritos e estocar recursos para manter sua cidade funcionando será fundamental, mas para implementar mudanças reais você precisará aprovar leis no conselho. Esse corpo, semelhante aí a um parlamento, digamos assim, é composto pelas 4 facções. Para aprovar qualquer nova lei, você precisa garantir uma maioria de pelo menos 51 votos. Às vezes isso é simples, às vezes um desafio, e caso seja uma lei importante e sua única forma de conseguir mais votos seja eles para aprovar ou até mesmo rejeitar, porque você consegue fazer isso também caso alguma facção pediu para aprovação de alguma lei, você pode pedir para que eles votem ao contrário e tem uma certa liberdade para fazer isso. E no caso para aprovar, você pode simplesmente fazer promessas, seja em ceder alguma pauta, priorizar alguma política e até mesmo construir ou pesquisar novas tecnologias. Dominar esse recurso do parlamento será essencial para o decorrer do jogo, uma vez que as leis e também as ideias elas são desbloqueadas conforme as facções e também o desenvolvimento da sociedade começa a apresentar novas questões, novos recursos e de alguma forma elas estão alinhadas ao estilo de vida e também a visão que a cidade tem
do futuro. E assim como em Frostpunk 1, sua continuação continua desafiadora, seja pela falta de recurso, comida, aquecimento e perigos ambientais, como as mortais nevascas que atingem a cidade. Essas nevascas elas param toda a produção e aumenta a demanda por aquecimento e leva muitos moradores à morte pelo frio. Se no jogo anterior a morte de alguns já impactava a sua gameplay, em Frostpunk 2 estamos falando de dezenas, a depender de suas escolhas, centenas ou milhares de vidas que podem ser perdidas ao longo da campanha. As escolhas e consequências no Frostpunk 2 estão em um nível muito maior que o primeiro jogo, está um nível quase RPG, uma lei que você aprova, uma decisão tomada por não ler o texto, tudo isso pode impactar a sua gameplay, e o mais interessante é que, a depender do rumo que sua cidade se desenvolve, decisões tomadas no início do jogo serão sentidas mais adiante da história. Por exemplo, focar em prótese dará um ânimo maior para os trabalhadores mutilados, e até mesmo focar em preservar algum tipo de órgão dos falecidos poderá salvar a vida de algum cidadão da sua cidade no futuro. Como eu já havia falado, o conselho será fundamental. Algumas leis terão maior impacto que outras. Você pode revogá-las, mudá-las para se adequar à necessidade da população, ou se quiser jogar tudo de forma ditatorial, você também consegue. Dessa vez, não terá tantas consequências como no primeiro jogo, mas tenha em mente que os protestos irão ocorrer, e uma vez que eles se espalhem pela cidade, irão desativar e diminuir a produção dos distritos afetados. Tentar manter uma política de boa, digamos, vizinhança com as facções pode ser a resposta para seu sucesso ou fracasso ao longo do jogo, já que você não quer que uma ou duas facções comecem a espalhar boatos ou até mesmo fazer greve ao longo dos seus distritos. Os dois últimos capítulos, o capítulo 4 e o 5, são os mais tensos do modo história, a depender de suas escolhas. Pelo menos aqui no meu caminho, por exemplo, resolvi banir uma facção inteira da cidade. Eu tive que usar a força, prender e expulsá-los de Nova Londres, mas não os deixei eles para morrer nas Terras Gélidas. Eu criei uma nova cidade, para eles se sustentarem. Obviamente, o desfecho poderia ser completamente diferente, mas tive que manter firme nas ideias que queria colocar na minha primeira conclusão de história. O modo história, como eu já havia dito, tem 5 capítulos e mais um prólogo. Eu levei mais ou menos 10 horas para concluí-lo, sem explorar todo o mapa ou me preparar muito, para todos os problemas. A depender aí do seu estilo de gameplay, esse tempo pode ser bem maior ou até mesmo bem menor, se você já estiver acostumado com o Frostpunk. O jogo possui alguns mapas diferentes, inclusive no modo Utopia. Dá para você escolher alguns cenários. Com esses mapas teremos a região principal de Nova Londres, onde teremos que desenvolver nossa principal cidade durante a campanha. Além disso, somos apresentados aos exploradores, pessoas que podem explorar as terras gélidas em busca de recursos, postos avançados e até mesmo sobreviventes. Eles serão uma parte fundamental para manter também a economia funcionando, uma vez que os recursos que está presente ali no mapa principal chegam a acabar. Então você vai ser obrigado a procurar e trazer ou até mesmo criar novos postos avançados para começar a importar esses recursos para manter sua cidade funcionando. As regiões que podem ser exploradas são vastas, cada uma apresenta um nível de ameaça que pode ser nenhum e até mesmo mortal, onde você terá a certeza que alguns exploradores serão mortos, e chega um momento que não vai ter jeito, vai ser necessário enviar essas expedições para essas regiões mais perigosas. As expedições serão fundamentais. Explorar os arredores de Nova Londres fará com que tenhamos acesso a novos depósitos de materiais, combustível, alimento, seja um fluxo constante, algumas unidades ou até mesmo locais para a gente alocar novos postos avançados, uma vez que vai chegar um momento que os recursos de Nova Londres irão acabar e teremos que obrigatoriamente expandir para esses novos territórios. E uma mecânica interessante que estava disponível na expansão de No Limite do primeiro jogo está disponível também no jogo base, que é a possibilidade de você criar um posto avançado para coleta e envio de recurso. Essa mecânica no Frostpunk 2 está um pouco mais amigável, você não tem aquela urgência toda de coletar materiais e ter uma quantidade X para enviar para a capital. E também sem a penalidade de não enviar recurso, você não recebe nada. Agora em Frostpunk 2 você tem essa possibilidade de coletar a quantidade cheia de recurso, enviar para a capital e também enviar da capital suprimentos para manter essa produção nesse posto avançado. É uma ideia bem bacana, dá para você ter mais de um posto avançado durante aí a campanha, também durante o modo Utopia, e deixa o fator de gameplay bem interessante, porque você precisa praticamente reconstruir uma cidade inteira do zero ali nesses postos avançados. A trilha sonora do jogo, ela tá muito boa, diga-se de passagem, uma trilha sonora espetacular que repassa bem a sensação de grandiosidade, perda e também escuridão e medo que você vai encontrar nas terras geladas e também durante a cidade de Nova Londres. É uma trilha sonora muito boa mesmo, Eu acho que eles conseguiram repassar bem aí a sensação
de desespero que alguns momentos, né, o jogo te coloca, principalmente quando a tensão começa a crescer na cidade, você vê os vários distritos pedindo recurso, a população enfurecida com suas decisões e também a aprovação de novas leis. E a gente precisa falar também um pouco da performance no PC. Eu comecei jogando tudo no Ultra, depois eu tive que diminuir para o alto e com mais algum tempo de jogo precisei diminuir para o médio. O jogo ele tá bem pesado, mesmo na RTX 3060, com algumas horas de jogo, a performance começou a degradar e de acordo com o tamanho da cidade, pode ser bem problemático de você, digamos, continuar, né, o seu save. Obviamente, como era uma versão aqui ainda de review, de acesso antecipado para gravar aqui o vídeo de análise completa para vocês, ainda não tive acesso ao patch de Day One. Acredito que a performance deva dar uma melhorada, mas o jogo ele tá bem pesado, então levem isso em consideração. Para vocês terem o requisito recomendado para você jogar o game é você ter uma RX 5700 ou uma Nvidia RTX 2060 Super para rodar aí o jogo, né? Precisa ter pelo menos a Intel Ryzen 7 ou Intel Core i7 aí de pelo menos 2.8 GHz. Então são requisitos, digamos, um pouco elevados, né, para um jogo com a proposta de Frostpunk, e eu achei estranho, né? Eu achei que daria para rodar o jogo tudo no alto, tudo no ultra ali desde o começo, mas à medida que a cidade vai crescendo, você vai perceber que o desempenho começa a degradar. O jogo ele tem o FSR 3 e também a geração de quadros, ele tá um pouco bugado nessa versão aqui, né? Então inclusive até mesmo os desenvolvedores falaram que esse aqui é um problema que eles vão corrigir quando o jogo for lançado, mas pelo menos aqui nessa build, né, a gente tem que falar o que eu joguei, né? E mesmo com a geração de quadros, o desempenho não será dos melhores, então acho que precisa também um certo trabalho a mais aí no FSR 3 e também na geração de quadros do jogo. Outros problemas que eu tive durante essas 10 horas de gameplay foram relacionados a crashes, também tivemos outros problemas de os cidadãos, né, começaram ali a chamar o Stewart, né, que é uma das frases ali que você começa a escutar, né, de efeito sonoro do jogo, e esses efeitos sonoros, digamos, começaram a encher o saco que eu precisei reiniciar o jogo para eles voltarem ao normal, e também tive um pequeno bug de interface em que sumia algumas informações. Obviamente, né, pessoal, tudo que eu falei aqui pode ser passível aí de correção do patch Day One, mas tenho que dar aqui as minhas impressões da versão que eu joguei. Então, a versão que eu joguei tinha aqui esses problemas, talvez o mais problemático deles seja com relação à performance, que eu esperava um pouco mais aí do Frostpunk 2. A gente teve um lançamento muito interessante do Frostpunk, tinha uma proposta totalmente diferente de ser um, digamos, simulador com construção de cidades. Esse não é um jogo que você pode compará-lo, digamos, ao Cities Skyline, né, de construção de cidades. Mesmo a gente tem a possibilidade agora de construir vários distritos, está longe de ser ali um Cities Skyline. É um jogo mais voltado aí para quem quer ter uma história bacana, que gosta, né, de escolhas e consequências e principalmente gosta de gerenciamento. As escalas do jogo mudou muito. No Frostpunk 1 a gente tinha a necessidade de formar uma nova cidade toda do zero, então ali o início do jogo do Frostpunk 1 ele é bem mais lento, né? Então por isso que você tem ali uma escala, digamos, de pessoas, né, de NPCs. Você vê ali a quantidade total dos moradores que tem na sociedade. Frostpunk 2 não, a sociedade ela já está evoluída, ela já está estabelecida, os moradores conseguiram superar as dificuldades, né, que a neve impôs, que o frio impôs a eles. Então a cidade ela está numa escala muito maior, que faz sentido da gente ter essa possibilidade de construção de distritos e não ter, digamos ali, uma certa liberdade, né, para posicionar os edifícios. Mas o jogo ele tem um sistema bem interessante também de construção de edifícios, né, de cidades. Os distritos eles podem ser expandidos e com essa expansão você consegue colocar novos compartimentos ali neles, né, seja um hospital, seja estufas, algum tipo de expansão das casas, torres de vigia, prisões, enfim. Isso tudo depende da expansão do edifício, que você consegue acoplar esses anexos a eles, e tudo é pesquisado na árvore de habilidades. Então é um jogo que expandiu muito o que a gente viu no Frostpunk 1. Eu joguei bem pouco Frostpunk 1 e o 2 eu me apaixonei muito, né? Muito bacana a questão da gameplay, a questão das escolhas, principalmente da cidade. É um jogo sombrio e se você gosta, né? Se você jogou o Frostpunk 1, eu tenho certeza que vocês irão curtir Frostpunk 2, mas levem em consideração, é um jogo diferente, né? O Frostpunk ele evoluiu, ele ficou maior e ele ficou melhor. E pessoal, esse aqui foi o vídeo de impressões do Frostpunk 2 e análise. Se vocês estiverem jogando, comente como é que tá a sua experiência. Se gostou do conteúdo, deixa um like. Nos vemos no próximo. Um forte abraço, valeu, falou!